É um povo de Deus, é um povo escolhido. É o exército santo. É o exército santo. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Nós somos soldados de Cristo. Soldados de Cristo. Ei, charrabassore que tirando abraço. Ei, charrababassore que tirando abraço. Eu não sei o que você veio buscar essa noite, mas eu quero te incentivar. Nós somos soldados de Cristo. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós temos que avançar. Nós temos que andar em frente. Nós não podemos parar diante da batalha. Não é a situação que vai lhe parar. Não é o medo que vai lhe parar. Não é a angústia que vai lhe parar. Algo sobrenatural tem que acontecer na sua vida. Algo sobrenatural tem que acontecer na sua casa. Ei, charabacacharababassureke. Ei, chararabassureke tirandabras. Ei, rabassureke tirandabras. Eu vejo soldados feridos aqui dentro. Eu vejo soldados feridos aqui dentro desse lugar. Soldados que precisam de um avivamento. Soldados que precisam caminhar. Soldados que precisam marchar. Soldados que precisam ir avante. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. A sua família está nas suas mãos. A sua casa está nas suas mãos. Aquelas pessoas que estão clamando, elas estão nas suas mãos. Você não pode parar. Você não pode parar. Oh, Tcherebeque Tcherandabras. Obrigado, Pai. Que essa noite, Pai, seja uma noite, Pai, maravilhosa. Que a unção da Tua palavra esteja nesse lugar. Eu sei, Pai, que coisas grandes podem acontecer, mas não só depende, Pai, de um soldado, mas sim, meu Pai, depende de um exército, Pai. Um soldado só não faz guerra, mas quando um soldado se junta com outro soldado, nós fazemos a guerra celestial. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, Pai. A nossa luta, Pai, as nossas armas, Pai, são espirituais. As nossas armas são espirituais. Obrigado, Pai. Te agradeço, Pai, pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Agradeço, Pai, pelo movimento que o Senhor vai fazer aqui essa noite. Obrigado, Pai, te agradeço, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode tomar seu assento. Aleluia. Oh, aleluia. É um pouco diferente. Aleluia. Aleluia. É um pouco diferente, irmão, mas precisa ver isso. Soldados não precisam parar, não podem parar de lutar. Aleluia. Veio algo no meu coração. Pode sentar o Michel do louvor. Só precisa alguém depois no teclado. Veio algo no meu coração que tem soldados feridos pelo caminho. Existem soldados que precisam ser reavivados. Existem soldados que precisam ser alertados porque a guerra já começou. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa. Nós estamos e fazemos parte de um exército que nunca perdeu uma batalha. Nós fazemos parte de um exército que nunca perdeu uma luta. Eu quero dizer, nós vamos estar aqui não para lutar, porque o nosso inimigo já é derrotado. E o grande inimigo que existe somos nós mesmos. São as nossas vontades, as nossas emoções, aquilo que queremos fazer. Aleluia. Nós sabemos que o diabo já é um derrotado, não precisamos lutar contra ele. Porque o nosso general é Cristo e ele venceu o diabo. Aleluia. Dando a vida por mim e por você. E eu conversando com o pastor Roberto essa ministração, surgiu no meu coração quando eu vi um general, era um tenente do exército ministrando. E ele estava falando sobre a base militar. E essa base militar, ela chamou muita atenção para mim. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. Soldados de Cristo. Soldado é uma profissão que exerce uma das mais importantes funções dentro das Forças Armadas. Ele é responsável por garantir a segurança e receber treinamento militar para atuar em combate, defesa e proteção do país. Eu quero te dizer, querido, você pode não estar no exército brasileiro, mas você está num exército celestial. Um exército que não tem exército que ganhou dele até hoje. É um exército que nós podemos caminhar com confiança. Aleluia. Mas nós sabemos, queridos, que todo exército ele precisa de um capitão. Nosso general é Cristo. E Cristo levantou o nosso capitão, o nosso pastor. E ele levantou o nosso pastor como nosso capitão, como guerreiro para nos guiar. E olha o que é que diz o exército brasileiro. O cargo de capitão é o cargo de capitão do exército. É também patente. Desempenha um papel crucial, fundamental na hierarquia militar. Como líder de companhias de 100 ou 200 homens de soldados. Os capitões são responsáveis para manter prontidão operacional de suas unidades. Olha isso aqui como é forte. Ele precisa ter planejamento e executar treinamentos
além disso, de desenvolver estratégia para missões, ele atua como uma ponte entre a liderança mais alta até os soldados. O nosso pai de paternidade espiritual, ele está aqui representando como um capitão. Ele foi levantado para ficar entre Deus e nós como soldados. Nós sabemos que entre nós e Deus existe Jesus, o nosso general. Mas quando eu estou falando de patente em pai espiritual, quando ele recebe uma informação de Deus, ele passa essa informação para nós. Quando ele está dentro do quarto dele, que é o quarto de guerra, o quarto de oração, de consagração, que ele recebe uma notícia do general, ele vem para a igreja e passa para os seus soldados. Ele começa a instruir os seus soldados. E isso que temos que dar ouvido à nossa paternidade espiritual. Precisamos dar ouvido ao nosso capitão, o que ele está dizendo. E se você entrou nesse exército, você tem que deixar o seu coração se moldar. Aleluias. Um bom soldado nunca desiste. Um bom soldado, ele nunca vai parar no meio de uma guerra. Os soldados, irmãos, são treinados e capacitados em uma função, em uma experiência muito mais forte do que a guerra. E alguns soldados, eles perguntavam: por que a gente estamos tão oprimidos? Por que a gente estamos treinando em tanta pressão? Por que a gente estamos treinando realmente todos os dias dessa maneira? E o capitão olha para ele e fala: sabe por quê? Porque na guerra não tem isso aí. Quando você chegar na guerra, você vai estar bem treinado. Quando o pastor Roberto coloca, o nosso capitão coloca um livro para nós ler, você diz: é muito grande. Ei, ele está te treinando para algo maior. Mas eu vou para o culto no domingo, não precisa eu ir na quinta. Ei, tu cuidado, porque ele está te treinando para algo maior. E quando ele começa a treinar aqueles soldados, forçando aqueles soldados a fazer o que eles não aguentam, mesmo no treinamento, eles estão forjando o caráter daqueles soldados. E aqueles soldados vão para a guerra. E quando chega na guerra é muito fácil. Imagine alguém que treina, vamos se dizer em 90 graus. Vamos dizer de quintura, eu sei que não aguenta, mas vamos dizer 90 graus. Treina o tempo todo em 90 graus. E quando ele vai para a guerra, quando chega lá é 30 graus. Imagine o que é que ele vai fazer com aquele outro exército. E nós precisamos ouvir a voz do nosso capitão. Aleluia. Queridos, e se for para desistir, eu quero te dar um conselho: desista. Amém? Quase ninguém entendeu nada, mas se você quiser desistir, desista. Mas desista de desistir. Desista, se for para desistir de alguma coisa, desista. Mas desista de desistir. Porque nós sabemos, irmãos, que o fim está próximo e nós precisamos se preparar como soldados. Eles falam no exército que enquanto mais fogo, mais forjado fica o soldado. Enquanto mais pressão, eu quero te dizer que a feijoada fica mais gostosa. Se você colocar uma feijoada na pressão, ela pode pegar a pressão 15 minutos, a pressão é muita. Mas enquanto mais pressão, mais boa ela fica. Irmão, na pressão vai sair para fora aquele que está dentro de você. É muito fácil você dizer que honra o pastor. É muito fácil você dizer que honra o seu esposo. É muito fácil você dizer que honra a palavra de Deus. Mas na hora da pressão, sentado numa cadeira, se tu negar a Cristo, vai ser aprovado o teu benefício. É na hora da pressão que Deus começa a olhar os nossos corações. E na hora da pressão que começa a ser forjado o nosso caráter. Aleluias. Existem tipos de soldados. Os soldados da infantaria, os soldados da cavalaria, os soldados da artilharia, os soldados da engenharia. Os soldados da engenharia são soldados formados para atuar nos campos de combate e de guerra, e fazendo construções em tempos de guerra e fora de guerra. Ou seja, você perceba que tem muitos tipos de soldados. E eu quero te dizer, existe um soldado que fica na diaconia, na porta esperando você chegar. Existe um soldado da mídia que está fazendo toda a cobertura para alimentar outras pessoas. Existe um soldado do louvor. Existe um soldado ministro. Mas eu quero dizer, soldados em funções diferentes, mas fazem parte do mesmo exército. Independente da posição que você está, você faz parte desse exército. Vai chegar um dia que você vai ser coroado lá no céu. E alguém que está lá no diaconato vai chegar assim: olha, você, o prêmio vai ser 300 cidades. Essa pessoa vai ser coroada. E aquela pessoa que decidiu seguir o chamado dela de oração, ela dobra os seus joelhos 3 horas da manhã. Poucas pessoas vê ela aqui no culto. Mas quando ela chegar lá, Deus fala: servo bom e fiel. Ninguém imaginava, mas você orou tanto e tantas almas foram salvas. Não estou dizendo que a oração é mais do que o diaconato. Escute bem.
É porque quando você se esconde das pessoas, você aparece para Deus. Não estou dizendo que o diaconato se aparece, mas entenda bem. Quando você se esconde das pessoas e quer aparecer, Deus começa a aparecer para você. Aleluias. Aleluias. Propósitos não foram criados para pessoas. Escute bem. Propósitos não foram criados para pessoas, mas pessoas foram criadas para propósitos. Então, quando começaram a formar o exército brasileiro, eles já sabiam o que poderia acontecer. Eles começaram a levantar pessoas para proteger o Brasil. Deus, quando mandou o seu único filho aqui na terra para morrer por mim e por você, é porque Ele disse: eu preciso formar soldados. Soldados valentes. Soldados que não fogem à luta. E Paulo escreve a Timóteo e exorta dizendo: como deveria ser o comportamento de um bom soldado. Olha mesmo. E ele diz: eu espero que esses soldados tenham firmeza e tenham perseverança. Paulo começa a conversar com Timóteo para ele ter firmeza e ter perseverança naquilo que ele está fazendo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. E para entrar no exército de Deus não exige experiência. Só precisa de um coração disponível para trabalhar. Coração disponível para você se alistar no reino dele. E como é que eu posso entrar nesse reino? Nesse exército do céu celestial? Você entregando a sua vida a Jesus. E assim você está entregando e se alistando aqui essa noite. Soldados feridos precisam renovar as suas forças. Precisam se encostar perto dos outros soldados. Aleluia. Todo cristão que realmente deve levar a sua carreira a sério, precisa deixar o seu coração a ser transformado pela palavra de Deus. Pertencemos a um exército de Deus. Isso significa que nós fazemos parte da nação celestial. Nós não somos daqui da terra. Apenas estamos num corpo. Estamos aqui representando o reino de Deus. Aleluia. Paulo ainda fala para Timóteo: ser firme na sua decisão. E também orienta aqueles que estão sob a sua responsabilidade para serem bons soldados como você. Agora eu comecei a entender porque Deus levantou um pastor na nossa vida. E olha para o pastor e fala: seja um bom soldado, seja firme nas suas decisões. Seja firme nas suas decisões. Mas também capacite pessoas para ser um bom soldado como você. Você começa a perceber que tudo que o pastor faz, ele incentiva a gente fazer. Mas é triste você olhar para a sua patente, triste para você olhar para os seus soldados. E saber que tem uma tarefa para os seus soldados fazerem. E quando o capitão chega em um grupo do WhatsApp e diz: os soldados não estão fazendo. Uma frase eu vi hoje: só cresce. Não sei se é só cresce quem lê, o pastor Roberto colocou lá. E realmente, irmãos, todas as armas estão realmente nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com ela? Aleluia. Eu não comecei ainda a ministração. Treinamentos. Aleluia. No exército, eles falam as mesmas coisas. Quando você entra no exército, a primeira coisa que você muda é o corte do teu cabelo. Não vá lá com o cabelo da chapinha não, que eles rapam mesmo. A primeira coisa que você muda no exército é a sua postura. Você come da mesma coisa e você veste do mesmo jeito. Conversando, essa roupa aqui veio diretamente do exército. Pedi um rapaz para trazer, ele trouxe. E não sei se vai voltar para lá. Eu creio que vai ser minha. E ele disse para mim: Tiago, você acredita que quando a gente entra no exército, só pode entrar se for com esse sapato, com essas botinas aqui? E chegou a outras pessoas com outros tipos de botinas, soldados. E eles tiveram que voltar para casa. Quando você entra no exército, você se deixa moldar pelo exército. Quando você entra em uma visão, quando você entra em uma paternidade, não é aquilo mais que você quer, mas aquilo que a paternidade te guia para você fazer. Então não é mais minhas vontades, mas é a vontade agora do meu capitão. Porque eu sei, a voz do meu capitão é a voz do meu general. Aleluia. Aleluia. Você está bem? Aleluia. Temos uma missão. Mateus 28, 19, por gentileza. Nós precisamos cumprir essa missão. Aleluia. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só até aí mesmo. Nós temos essa missão de ir, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para as pessoas. Nós não podemos ser um soldado parado. Independente da posição que você está, tem alguém olhando para você.
O inimigo, ele te observa de dia e de noite. Mas eu quero te dizer, por mais que ele te observe de dia e de noite, eu tenho alguém que me protege de dia e de noite. O nosso general nos protege. Quando você está dormindo, ele está cuidando da sua vida. Quando você está vindo para os cultos, ele está cuidando da sua família. Durma bem, porque ele está cuidando da nossa casa. Aleluia. Quem somos nós? Aleluia. 1 Pedro 2,9. Quem somos nós? Aleluia. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode tirar. Nós somos propriedade exclusiva. Eita, que inveja dava quando ia para uma festa e chegasse lá, tinha um camarim exclusivo. Era só para quem tinha. E eu ficava lá no cantinho de lado porque eu não tinha condições de subir. Mas eu quero dizer, hoje eu e você estamos num camarim celestial. Hoje nós temos a autoridade de subir no camarim do Senhor e falar, agora hoje eu estou aqui. Hoje eu faço parte dessa nação santa. Hoje eu faço parte desse exército santo. Aleluia. Aleluia. Soldado precisa se fortalecer. Efésios 6:11. Aleluia. Efésios 6:11. Soldado precisa se fortalecer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Precisamos ter essa armadura. Precisamos ficar firmes na palavra de Deus. Nada pode nos deixar para baixo. Tentações vêm, bombas vêm, muitas coisas podem acontecer, mas você tem o general que é Cristo do seu lado. E nós não podemos parar. Aleluias. Essa outra. Ficar atentos e vigilantes. 1 Pedro 5:8. Aleluia. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando a quem para devorar, ou seja, para tragar. Aleluias. E agora, irmãos, começa algo que nós temos que prestar muita atenção. Quero que você bote aquela imagem que eu pedi para você colocar, que eu pedi para você baixar. Aleluias. E aí, cavalo de Troia, uma história muito conhecida. Tive pesquisando. Alguns historiadores falam que acham que esse cavalo não foi construído. Outros dizem que foi construído. E eu quero trazer como um pensamento para mim e para você. E esse cavalo de Troia, ele foi construído para colocar dentro da cidade, dentro de uma cidade chamada Troia. Os gregos construíram esse cavalo, porque já passavam 10 anos de guerra. E como um presente para mostrar ao adversário que queria desistir da guerra, ele dá um presente à cidade de Troia. E os troianos colocam esse cavalo dentro daquela cidade. E a história diz que quando foi meia-noite, saíram soldados de dentro desse cavalo. Saíram muitos soldados de dentro desse cavalo e destruíram aquela cidade. E eles ganharam a guerra. Tiago, o que é que você quer dizer com isso? Eu não, mas o Espírito Santo quer falar. Tem muitas pessoas recebendo o cavalo de Troia achando que é presente de Deus. Tem muitas pessoas orando a Deus pelo um casamento e está dizendo assim, rapaz, meu cavalo de Troia chegou, cuidado. Aqui foi um presente que eles levaram como uma estratégia para atacar o inimigo. Eles levaram os soldados dentro desse cavalo que eles não podiam entrar. E disse que quando foi tarde da noite eles desceram daquele cavalo e venceram a guerra. Cuidado para você não estar colocando na sua vida um cavalo de Troia. Cuidado nas escolhas que você está fazendo. Ah, mas eu orei e agora Deus confirmou e está chegando. Irmãos, por mais que Deus confirmou e está chegando, coloca os teus joelhos no chão e começa a orar. Algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não posso receber algo de Deus que é bom. Pode sim. Mas não é como um puxa-saco que muitas pessoas falam. Ah, minha vida eu tenho que contar para meu capitão. Não. Mas todo soldado que vai fazer alguma coisa dentro daquele ambiente, ele vai atrás do capitão perguntando se pode fazer. Por mais que seja certo, ele toma uma atitude e vai até o seu capitão e pergunta, eu posso fazer, capitão? E o mais interessante disso tudo, quando eles fazem, que eles fazem aquilo e alguém diz que é errado, quem vai tomar a culpa de tudo aquilo vai ser o capitão deles. Ele tem a possibilidade de tocar no seu peito e falar, foi o meu capitão que falou. Algumas pessoas estão orando a Deus por empregos. Não é errado orar para ter emprego.
Mas esse emprego está tirando ou colocando você mais para dentro das coisas de Deus. Tem muitas pessoas orando para namoro, mas o seu namoro está te colocando mais para perto de Deus ou para mais longe de Deus. As coisas podem estar dando tudo certo, irmão. Não é porque está dando tudo certo que Deus está no meio. Pense isso na sua vida. Não é porque as coisas estão tudo bem, eu orei a Deus, está chegando aí, mas cuidado. O diabo também trabalha com um cavalo de Troia. Ele pode chegar com algo nas suas mãos e te embelezar com dinheiro ou com alguma coisa desse tipo e você vai acabar pegando. Quando é um propósito de Deus, não se preocupe, que o diabo não vai te enganar com um cavalo de Troia. Mas nós precisamos identificar se é presente ou é armadilha. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu tenho certeza que pelo menos com uma pessoa Deus fala essa noite. E Deus não precisa de multidões para falar com pessoas. Ele precisa de corações disponíveis para ouvir a voz dele. Aleluias. Aleluia. Estudar o nosso inimigo é muito importante. João 10:10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para dar vida e vida em abundância. Nós estamos em um exército não para morrer, mas para frutificar aquele que Ele colocou nas nossas mãos. E o que nós precisamos fazer? Escutar a voz do nosso capitão, do nosso líder. Muitas pessoas, queridos, desonrando a nossa autoridade. Não vá pensando que ele disse nada para mim, não. Muitas pessoas desonrando a nossa paternidade espiritual. Como é desgostoso. Eu tenho essa frase que eu digo para mim: se eu não for para abrir uma mensagem e não responder, eu não abro. Tem mensagem no meu celular aqui, quiser vir olhar, pode olhar. Tem 4 dias. Mas eu tenho um caráter, se eu abrir, eu respondo. E isso, quando você abre uma mensagem do seu líder e você não responde, isso é falta de caráter. Você está desonrando. Ah, mas eu faço tudo na igreja porque eu não tive tempo. Não abra o celular para responder. Se você não tem tempo de responder, não responda. E nem abra a mensagem. Que isso fere o coração do nosso capitão. Quando as pessoas estão orando, eu me lembro de uma aflição que eu disse: todo o peso da guerra vai para cima do capitão, por mais que os soldados lutem. Eu me lembro do dia que a mulher pediu esse prédio. E o pastor me comunicou que pediu esse prédio. E quando passou um tempo, eu vi que a maioria das pessoas sabiam. E eu olhei para os rostos das pessoas. Elas estavam tranquilas. E quando eu olhei para o rosto do pastor Roberto, por mais que ele estava tranquilo no espírito, mas a sua mente, as suas emoções estavam abaladas. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ele foi para o quarto, porque todo capitão tem o seu general. E ele olhou para o céu: entregue nas tuas mãos, Pai. E com pouco tempo Deus resolveu aquilo. Por quê? Porque nós temos alguém que Ele cuida daquilo que pode nos afligir antes de acontecer. Porque você sabia, se tivesse esse prédio fosse tomado, nós iríamos para onde? Nós poderíamos ir para a rua, fazer na rua. Mas graças a Deus nós temos alguém que vai para o quarto e ora. Nós temos alguém que se levanta como um capitão e diz: no meu exército ninguém mexe não. E nós precisamos honrar cada dia mais o nosso líder, o nosso capitão. Quantas vezes, irmãos, eu estou dizendo isso por inspiração, nem notei nada. Quantas vezes você mandou mensagem? Não é bajulação não, irmãos. Eu escutei um vídeo e ele dizia: o seu pastor não é super-herói. Ele é um homem, ele é um pai, ele é um filho e ele é um esposo. Quantas vezes você chamou ele para perguntar o que é que ele precisava? Ser guiado mais além ainda. Não tem aquele algo que você estava em casa dizendo: eu ia dar isso ao pastor, mas é tão pouco. O pouco com Deus é muito. Aquele algo que você ia dar algo para o pastor, mas é tão pouco. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tirei do bolso R$5 e eu entreguei na mão do homem de Deus. E ele disse: eu vou orar junto com você, para que Deus prospere mais e mais. E ele orou. E com pouco tempo, acho que não foi nem 2 semanas, eu ganhei um celular de R$1.400 na época. Mas não é o valor que você está dando, mas é o comando que você está obedecendo que vai mudar a tua vida. Quando Deus pede para você fazer um comando, aquelas horas de madrugada que você se levanta e não consegue dormir mais, ei, não é doença não.
É o Espírito Santo te catucando para você orar. Quem é a primeira pessoa que você se levanta e ora quando você ora? Imagine só comigo. Não podemos ser hipócritas. O nosso líder às vezes é a última pessoa que a gente oramos por ele. Nós oramos pela nossa família, pela nossa casa, por tudo que tem ao nosso redor. E se o nosso líder passar na rua, sim, meu pastor. É verdade. Não podemos se esconder isso. Creio que pode ter pessoas que entregam também a vida dele assim que se acorda. Mas quando eu falo no geral, nós precisamos ter mais atenção o que está acontecendo no nosso exército. Aqui é um campo de treinamento. Por isso que muitas pessoas não aguentam ficar. Por isso que muitas pessoas não aguentam, não resistem ao treinamento e saem. Mas se o nosso capitão fosse não um pulso firme e fosse um pulso mole, a igreja estava lotada de soldados fracos. Soldados que nem sabiam se posicionar na hora da doença. Soldados que na hora da enfermidade teria que ligar para outra pessoa porque meu pastor está viajando. Soldados que quando batesse o pé, eles corriam. Mas Paulo diz a Timóteo: eu quero que você forje soldados com firmeza. E a sua decisão tem que ser firme. Mas crie eles e levante eles para ser soldado como você é. E isso é a função do nosso líder. Fazer soldados. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por mais que o exército de Deus é grande, irmãos, mas falta ainda soldados ser alistados. Existem soldados que estavam com a farda e deixaram a farda pendurada. E Deus diz: eu preciso que os soldados voltem. Em cada guerra que existe no natural, existe um armamento mais potente. E em cada local, um armamento mais potente. E uma vez me fizeram essa pergunta: o que é que faz mais estrago em uma guerra? Uma metralhadora ou um punhal? E a maioria das pessoas responderam que era a metralhadora que fazia mais estrago. E o rapaz subiu na plateia e disse assim: não, o que faz mais estrago é aquilo que está em uso. Que adianta você ter a palavra dentro de você e você não usar ela? A palavra de Deus, ela faz um grande estrago. Ela, na vida de quem está doente, ela traz saúde. Na vida de quem tem pobreza, ela traz prosperidade. Na vida do triste, ela traz alegria. Na vida daquele que está oprimido, ela traz libertação. Mas o que adianta você andar com uma metralhadora dessa na sua mão se você não usa ela? Assim mesmo é o punhal. Se você pegar um punhal numa guerra e colocar ele em uso, ele vai servir mais do que a metralhadora na tua mão. As pessoas dizem: eu sou cheia de Deus. Falei isso uma vez aqui. Eu conheço de vista Silvio Santos. Quem não conhece, atira a primeira pedra. Eu conheço Silvio Santos. E eu sei que você conhece também ele. Mas se nós chegássemos na casa de Silvio Santos e batesse na porta, e ele perguntasse quem é, eu disse: é Tiago, lá de Tapetim. Você abre a porta para eu ver ele. E quando o Silvio Santos olhar para mim, ele diz: eu não conheço você. Eu digo: mas eu conheço Silvio Santos. Você é dono da emissora da SBT. Você vinha telecena, eu me lembro desde pequeno. E Silvio Santos olharia para mim e disse: não, mas eu não conheço você, não tenho intimidade com você. Tem muitas pessoas saindo por aí dizendo que conhecem Deus. E quando elas batem na porta de Deus, Deus fala: você pode até me conhecer, mas eu não conheço você. Você pode até falar de mim para os outros, que eu liberto, que eu curo e que eu faço coisas grandes. Mas apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu não te conheço. Mas por que não te conheço? Porque você tem uma conduta dentro de 4 paredes. Levanta a mão e adora Ele. Fala dele aonde você chegar. Mas na hora da pressão você nega o nome dele. Na hora da pressão que alguém pede para você falar algo para mentir ou para omitir, você começa a negar o nome dele. Ei, o diabo não precisa de uma mentirona para levar você para o inferno. Ele precisa de uma oportunidade sua. Aleluia.
Deus, queridos, Ele quer levantar soldados nesses últimos dias para guerrear e para buscar soldados feridos que existem lá fora. Pessoas precisam ser resgatadas. Muitos soldados eram para estar aqui, eles foram feridos e eles foram tirados do exército. Saiu do exército porque foram feridos. Uns porque não aguentaram a pressão. Outros porque receberam cavalos de Troia na sua vida e achavam que era de Deus. E assim o exército sai dentro do cavalo de Troia e acaba matando aquela pessoa espiritualmente falando. Você quer morrer espiritualmente? Você vai morrendo aos poucos e não sabe. Eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado. Meu pai dizia muitas vezes: você nunca quer beber cachaça? Eu disse não. Ele disse: evite o primeiro golo. Você quer ser um homem fervoroso de Deus? Evite perder o primeiro culto. Evite perder o primeiro culto. E eu fiz uma comparação lá do GC. Eu peguei um isqueiro e peguei um fósforo. E quando eu acendi o fósforo representava a minha vida vindo para a igreja. Nas quintas e nos domingos. E quando eu olhei para o fósforo, eu assoprei e o fósforo se apagou. Eu peguei o mesmo fósforo e eu comecei a riscar o fósforo e ele não tinha mais nada. E eu peguei o isqueiro e eu acendi o isqueiro. E eu fiquei com o isqueiro aceso na mão e eu disse: agora isso sou eu. Indo para os cultos na quinta, no domingo. E também fazendo atividades da igreja. E compartilhando com os irmãos aquilo que tem na igreja. E quando eu assoprei o isqueiro se apagou-se. Mas quando eu apertei o isqueiro, acendeu novamente. Eu digo, quando eu assoprei o isqueiro apagou. Quando eu apertei o isqueiro acendeu novamente. Eu digo, sabe o que é isso aqui? O culto, ele nos ensina a fazer o fogo. E as atividades da igreja nos mantêm acesos. Não tem como você manter aceso vindo só para os cultos. Você precisa participar das atividades. Você precisa participar dos treinamentos que existem. O maior treinamento, um dos maiores treinamentos de um ser humano, seja em qualquer área, é ser moldado por alguém. É ser moldado por alguém. O diabo não queria ser moldado por alguém. Então a velha criatura também não vai querer ser moldado por alguém. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador e se tornamos os soldados de Cristo, quando o nosso líder fala alguma coisa, quando o nosso patrão da empresa fala alguma coisa, a nossa carne se treme para não ser submissa. A nossa carne faz de tudo para a gente não venha ter submissão. Quem tiver com desavença, peça perdão rápido. Veio essa palavra dentro de mim. Quem tiver com desavença, peça perdão rápido. Não durma sem pedir perdão. Então os soldados são treinados para uma guerra muito grande, não pequena. Mas eles são bem treinados para quando chegar a guerra, eles passam que não está nem vendo o que está acontecendo. Mas quanto tempo nós temos treinado em casa? Nós recebemos o primeiro treinamento na nossa igreja. O segundo treinamento no nosso quarto. Tem pessoas que acham que as pessoas querem aparecer. Não, irmão, eu aprendi e eu entendi o que é isso. Pessoas falam, eu passei 4 horas orando em línguas. Eu passei 4 horas trancado dentro de um quarto. Irmão, não fale se você nunca passou. Não fale de alguém que passou 4 horas dentro de um quarto, porque você não sabe o que ele recebeu lá dentro. Tem uma frase que diz, enquanto eles dormem, eu trabalho. Enquanto eles brincam, eu estudo. Enquanto eles estão descansando, eu corro para viver aquilo que eles sonham. Porque não é só sonhar, é ir atrás do sonho. Não é só orar, mas é planejar para aquilo que aconteça. Tem coisas que nós oramos como soldado de Cristo e acontece. Mas tem coisas que nós precisamos se mover para que acontecer. Para que venha acontecer. E nós precisamos mudar essa mentalidade. Muitas pessoas hoje geraram muita expectativa. Quem é o soldado? Eu quero saber quem é esse soldado que o pastor falou. Geraram expectativa. Se esquecendo que dentro de você existe um soldado. Não é errado gerar expectativa nas pessoas que vêm ministrar. Mas seja sincero com você hoje, para você ver o tanto que a gente precisa mudar. Você gera expectativa quando o seu líder vem ministrar nos domingos? A mesma expectativa que você gerou hoje? Para você ver que a gente precisa ser treinado todos os dias. Independente se viesse um soldado de fora ou não,
você receberia a palavra. Mas eu quero te dizer algo que eu recebi lá em cima. Maior do que o soldado é aquilo que ele carrega dentro dele. Maior do que um soldado de Cristo é aquele que ele carrega dentro dele. Que é ele que tem que aparecer, não eu e você. Aleluia. Fique de pé. Aleluias. Obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor.